Mas eu acho que o problema da fala do André, e aí trazendo um pouquinho, né, o que suscita esse pergunta, porque a fala dele, ainda que ele coloca aquela condicional, né, se a faculdade vai tirar a fé do seu filho, eu acho que nem a condicional salva um pouco essa fala, porque tu fala ali do cristão, redimir a educação e tal. A gente às vezes acha que redimir a educação, redimir, é a gente criar coisas com selos cristãos. E às vezes faculdades cristãs também acabam tendo um nível acadêmico baixo. Escolas cristãs acabam tendo uma educação muito rasa. E às vezes muitas escolas cristãs acabam sendo uma extensão da escola dominical da igreja, sabe? Eu acho que também não é esse o caminho, mas um caminho de realmente então zelar pela excelência. E quando ele levanta, né, essa bola, né, se a faculdade vai fazer... Só um adendo à tua fala que eu acho que é legal, eu concordo 100% com isso. Eu acho que os cristãos, os intelectuais, acadêmicos, enfim, na verdade, acho que nem deveriam estar no nicho cristão, universitário falando, né? Mas devem estar no nível secular e no ambiente secular para causar, de fato, eu diria uma estranheza, quem sabe? Uma estranheza, um impacto, enfim. Vamos lá, assim... em termos de muitas faculdades, a gente não pode generalizar, tem que tomar muito cuidado com generalização, mas sim, talvez muitas faculdades têm uma predominância de ideologia marxista, progressista, digamos, uma ideologia presente em várias universidades. E aí, por conta disso, a gente agora vai se afastar disso? Não. E é por isso que eu entendo até a fala do André como um pai preocupado com as crianças e filhos e tal, só que é uma fala, ao meu ver, que é complicada em que aspecto? Mano, então não tira o teu filho de casa. Porque não é... mas tem pesquisa que mostra que muitos jovens se afastam da fé na universidade. Verdade. Vai pesquisar no exército, vai ter um resultado parecido. Aliás, vai pesquisar a faixa etária. Infelizmente, é comum que jovens se afastem da fé. Isso não tem a ver com a universidade em si, tem a ver com a idade da pessoa. Ela está se descolando da fé dos pais. Ela está se descolando receber uma autonomia. Exatamente. Então tem mais a ver com as amizades da pessoa. E aí, meu irmão, o mercado de trabalho também pode afastar a pessoa da fé. Sim, acho que todos os ambientes, na verdade. Esse é o ponto. É por isso que a fala dele, eu acho ela complicada em vários aspectos, porque, mano, não é a universidade. Eu não preciso... Assim, mas eu tenho medo que o meu filho vai perder... Não, esse teu medo, então você tem medo que o seu filho saia de casa, porque o mundo jaz no maligno, né? O mundo tem uma ideologia contrária à fé, por assim dizer. Eu tenho um amigo, não quero citar o nome porque eu não conversei com ele se eu podia citar o nome dele, mas ele tá lá fazendo sociologia da educação. Mano, ele botou uma foto no nosso grupo agora, e a galera lá de vermelho, MST, entendeu? Ou seja, uma ideologia que ele não concorda. Ele tá lá, mas ele tá lá no meio, e ele tá tendo conversas interessantes com os seus professores. Porque é muito mais fácil eu dizer assim, isso aí, esquerdista, não tem nada a ver, querem acabar com a família. Pô, calma, vai lá e converse, então mostra um outro ponto, só que assim, converse nos termos deles, nos termos, né, Sim, enfim, acadêmicos e tal. Então, eu cursei sociologia durante 2 anos e, enfim... porque queria fumar maconha naquela época. Não, já era convertido, enfim, foi depois da teologia, inclusive, diga-se de passagem. Mas o que eu penso a respeito da fala do André de forma estrita é o quê? De fato, de modo geral, a fala dele, ela não é, vamos lá, apropriada, porque de fato esse protecionismo paternalista, ele é extremamente nocivo e perigoso, porque os nossos filhos vão ser expostos ao mundo, ao trabalho, ao mercado de trabalho. Por exemplo, eu quero que meu filho, antes de ir para a faculdade, inclusive, vá fazer um intercâmbio fora do país. Tu quer que teu filho seja jogador de futebol, mano? Tem algo mais perigoso? Tem. Uma federal não chega aos pés de uma vida... De um ambiente futebolístico. Tu tá maluco? Porém, acho que aí está um bom exemplo disso. Porém, aí o que eu considero a respeito da fala do André é que existem casos extrematizados aonde você, conhecendo o seu filho, entendendo o momento que ele está vivendo de crise existencial, de crise emocional, seja lá o que for, você vai privar ele de uma exposição. Um bom exemplo disso é a prática do... Sabe aquele filme lá da Serena?
Do Ray Charles lá. Ray Charles não, é... King Richard. Isso. O filme que deu Oscar ao Will Smith. No Oscar que ele deu um tapa na cara do Chris Rock. É verdade. Ele ganhou o Oscar naquele... E ainda falando sobre amor, devemos amar as pessoas. Meia hora antes tinha dado um tapa na cara do... Se bem que aquele tapa foi encenado, já tem várias teorias muito legais sobre esse tapa encenado. Que já aconteceu em Oscars anteriores. Foi, é verdade, já ouvi isso aí. Mas enfim, ali no filme do King Richard, eu acho bem legal essa coisa de ele entender os limites das filhas dele ali, e não que ele não queira expor a elas ao mundo do tênis que elas deveriam ser expostas, mas que naquele momento não era apropriado expor elas àquele mundo que elas viveriam. E eu penso, por exemplo, a respeito do Zion, que você falou que ela sonha em ser jogador de futebol e está, enfim, treinando para isso, assim por diante. Eu tirei ele de uma escola de futebol que eu percebi que não era saudável para ele. E não que, quando ele for jogador de futebol, ele não vai ser exposto a tudo isso. Ele vai ser exposto a tudo isso. Porém, nesse momento da vida dele, entendendo as limitações dele, eu entendi que não era saudável ele ser exposto a isso. Então, partindo desse ponto, eu diria, de uma estrutura familiar saudável, onde, obviamente, o pai... não exerce domínio e controle sobre o filho, mas de forma muito amorosa, lidera, aconselha o seu filho, eu compreendo e entendo que existem situações em que é prudente o pai, até não só pela exposição moral e assim por diante, eu diria até pela confusão acadêmica, por exemplo, eu não sei até que ponto, são outros questionamentos, né? Mas não sei até que ponto é saudável um jovem emendar ensino médio com a faculdade como sendo uma coisa ininterrupta. Se não é saudável, por exemplo, ele tirar um tempo para pensar, trabalhar, entrar no mercado de trabalho, entender um pouco como funciona a vida, para depois entrar no mundo acadêmico. Daí são outras discussões, né? Porque hoje em dia o mundo meio que funciona assim, né? Sai do ensino médio, já pensa... Eu também acho. Eu, às vezes, assim, se eu pudesse falar para minha filha, faz um concurso público. Sim. Estuda para concurso público, porque você vai ter uma profissão, sei lá, você vai ficar batendo carimbo o dia inteiro, mas vai ganhar uma grana legal e vai... Gente, agora o pessoal, público, reduziu o concurso público, cara, dá um carimbo. Gente, foi só uma piada, tá? O Bibo arrumando briga com meio Brasil. A galera concurseira aí. Não, vai lá, faz um concurso público, ganha uma grana, o que eu quero fazer? Quero fazer isso. Beleza, vai e faz, né? Sim. Eu também acho muito cedo, mas é uma outra discussão. Agora, eu quero só abrir um parênteses aqui. Então, mas a minha consideração sobre a fala do André não entra no mérito da universidade. Entra no mérito da paternidade. Mas é que tá. Eu queria tentar entender da forma que tu entende. É porque a gente vive também no meio, e aqui a gente tem que fazer algumas localizações políticas também, né? O André é um cara ligado à extrema-direita e tal. Então, e hoje você tem muito também essa discussão de direita e esquerda, universidade, e a universidade como um lugar que forma a pessoa de esquerda, sabe? Então, tem também essa questão política que não é bem assim. Mas o que eu... Para além disso, eu acho que os pais, aqui é uma mensagem para os pais, assim, eu penso que você pode ser um ótimo pai, uma ótima mãe, você realmente pode educar o seu filho no caminho do Senhor, mas ele pode chegar numa idade que ele vai se desviar desse caminho e a culpa não é sua, sabe? A culpa não é sua, porque às vezes a gente tem essa, se você for em porta de cadeia e for conversar com qualquer mãe que está lá, você vai encontrar, sem sombra de dúvida, uma mãe evangélica que criou seu filho na igreja. E de oração. E de oração. Então, assim, né? E está lá, visitando o filho preso. E ela tem, inclusive, esse questionamento. Poxa, eu eduquei meu filho no caminho que ele deve andar e ele se desviou, né? A Bíblia não fala, né? Eduque a criança no caminho e ele não vai se desviar dele. Então, porque isso não é uma promessa, né? É um conselho que a Bíblia dá, mas ainda assim é aquele negócio, chega uma hora que os pais não têm controle. Então, assim, porque qual seria o limite, né? Eu estou preocupado com o meu filho. Quando, então? Ele vai estar com 30 anos e ainda pode estar em crise existencial? Mas é que tá, mas é uma questão complexo, sabe? É uma questão de paternidade. E o Zion é mais novo também, né, Lipão? Como é que vai ser isso, assim? Quando ele for talvez um cara com 18 anos e tal. O Joshua já está chegando, está com quanto? 14. Então o Joshua já está mais próximo disso, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes... eu estou protegendo meu filho. Sim. Não, cara, tu tá
paternalismo. Sim. Porque tu não vai ter controle. Eu acho que ele não está preparado. Cara, quem está preparado? Sabe, quem está preparado? Mas pouco dessa pressão... Não estou dizendo para soltar também. Solta no mundo aí! Galinha angolana, solta no mundo! Não, mas assim, um pouco dessa pressão da universidade é muito da cultura brasileira também, da nossa cultura brasileira. Porque se você for pegar a cultura europeia... maioria dos países, o jovem não sai, já ingressa diretamente. Mas tem, por exemplo, Noruega, Alemanha, Inglaterra, os jovens é muito comum fazerem um ano de trabalho social, um ano até missionário, até tipo, né, bem secularizado isso, até jovens, né, que não tem nada a ver com a fé, acabam se vinculando a uma igreja para fazer um ano missionário em outro país, assim, tipo de ação social, algo do tipo, sabe? Porque eles entendem que faz parte do processo de formação humano. E aí entra uma outra coisa que é importante, não é que isso pode ser polêmico ou não para alguém, mas não necessariamente todo mundo precisa fazer faculdade ou é obrigado a fazer faculdade ou tem que estar na faculdade para ser alguém ou algo do tipo, né? Na verdade, esses dois extremos são, acho que, uma pressão ruim e que eu acho que é muito presente na nossa sociedade brasileira, que é o quê? Hoje, um discurso, às vezes, na internet, né? Do tipo, não faça faculdade, empreenda e você vai dar certo na vida. Ou outro extremo... tem esse discurso aí, extremo, tipo assim, não, você precisa obrigatoriamente entrar na faculdade porque ter o diploma de ensino superior vai te fazer uma pessoa melhor e vai passar por alguma lacuna até de ensino fundamental e médio, que aqui no Brasil, né, em termos gerais, não é bom. E aí, só por ter a graduação ensino superior vai ser bom. Porque se você pega países, né, desenvolvidos de primeiro mundo, a universidade é especificamente para pessoas que querem pesquisar, querem ser acadêmicos e mais. E as outras pessoas, não por ser menor ou melhor, vão para outros meios, vão para cursos técnicos, vão para cursos profissionalizantes, vão desenvolver outros ofícios e que às vezes a gente fica com esse preconceito também. Não, para ser alguém eu tenho que ir para esse contexto, né? Não necessariamente... Esse é um outro problema, essa idealização da faculdade. Porque daí também... banaliza, acho que é uma palavra boa, banaliza o próprio ensino superior, reduzindo aquilo que o Lipão falou da própria qualidade, né? Sim. E aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena, olhando para esse contexto, perceber, sim, o quando é tempo, num tom de conselho, né? Porque, afinal de contas, quando o jovem ali, né, fizer 18 anos, e se ele começar a trabalhar e tudo mais, e de fato ganhar uma independência, aí não tem muito como proibir também, né?